louvor. Tu és santo, tu és santo. Ele é Senhor, santo. é o Senhor Deus poderoso, Ele é digno. digno de louvor, Sim, Ele é digno do nosso digno de louvor. louvor. Ele é santo. Tu és santo, Ele é inigualável. Declare isso. é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Tu és santo, tu és santo, aleluia. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Tu és digno. digno Tu de és louvor. digno. Tu és Tu és digno. santo, Aleluia. é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Oh, Espírito Santo, tu tens liberdade neste ambiente. Espírito Santo, nós percebemos e mergulhamos nessa atmosfera de adoração. Oh, Espírito Santo, nós não vamos ser negligentes essa noite. Nós não vamos deixar essa atmosfera passar. Nós não vamos ser desapercebidos desse ambiente. Nós vamos mergulhar no fluxo do Espírito. Oh, recambrade que sererê. Nós podemos ir um pouco mais profundo. Podemos dar mais um passo nesse mergulho na adoração com o Senhor. Você pode erguer palavras. Uma adoração original. Uma adoração do seu jeito. Uma adoração que tem a sua identidade, que tem o seu perfil. Ou uma adoração que tem as suas palavras. Ele ama ouvir as suas palavras. Ele ama ouvir um jeito que você o adora. Um jeito único, um jeito seu, um jeito particular. Mas é o seu culto que você oferece ao Senhor. Oh, você pode prestar o seu culto ao Senhor essa noite. Você pode prestar as suas palavras de adoração. Você pode se derramar nesse ambiente onde a presença é manifesta. Oh, requecheveste orororô chebres. Oh, riquemererereres. Oh, nós reverenciamos tua presença. Nós consideramos tua presença. Oh, nós nos rendemos à tua presença. Oh, Jesus, tu és considerado essa noite. Tu és considerado essa noite. Tu és considerado. Tu és considerado essa noite. Jesus, tu és adorado, Pai. Tu és adorado, Senhor. Isso. Oh, mais um passo. Mais um passo. Mais um passo à originalidade da adoração. Mais um passo à essência da adoração. Oh, Cristo é a essência. Os instrumentos adoram o Senhor. A bateria adora ao Senhor. O baixo adora ao Senhor. O violão adora ao Senhor. A guitarra adora ao Senhor. O teclado adora ao seu Criador. Oh, deixe que as notas do Espírito possam ministrar o seu coração essa noite. Oh, vamos mais profundo, gente. Vamos dizer que oh,
Vamos deixar que o Espírito nos conduza essa noite, sem medo de errar, sem medo de errar. Rique sempre menece. Oh, apenas confia na direção do Espírito, apenas segue o fluxo do Espírito. Oh, rique sobra monosebres. Isso. Vamos mais profundo. Vamos mais profundo. Rique sempre me. Vamos ser mais intensos, sem medo, com intensidade, porque Ele flui. Rique sempre desse tereres, rebrababarada casse sebremes, rique sebremes, rique sebremenesias, rique senderebrecios, rebramamas. O vocal adora ao Senhor com originalidade. Oh, quebrando essa parede de vidro. Oh, quebrando essa parede de vidro para acessar as coisas do Espírito. Oh, acabou o tempo de ver apenas a paisagem no vidro. Acabou esse tempo. Acabou o tempo de ficar admirando as coisas do Reino do Espírito por uma janela de vidro. Esse vidro está sendo quebrado essa noite. Oh, preste bem atenção nisso. Oh, requembrou-vos siriricos, riquentebrede. Oh, acabou o tempo do verbo distrito ficar admirando as manifestações do Espírito. Oh, acabou o tempo da gente apenas ministrar sobre isso. Chegou o momento de provar. Chegou o momento de provarmos. E é pela fé. Não é pelo que você vê, não é pelo que você sente, não é pelo que você acha, mas é crendo que o Espírito se manifesta em nós. Oh, Rambramanas Tikevlos, Rikentovos, Ristekosets. Oh, acessando esse novo nível, acessando essa nova dimensão do Espírito, acessando essa nova dimensão do Espírito. Apenas desfrute. Oh, e como é que se desfruta? Oh, celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, dando respostas ao comando do Espírito. Oh, dando respostas ao comando do Espírito. Rembramanas igreja maramanesiaus. Riquem calme de que recebereste. Rica boa da carne de teces. Roco e as ruas. Rico e tuas. Riques. Recebeste. Oh, eu declaro espírito de ousadia e de intrepidez se levantando em nosso meio. Oh, a timidez ficando de lado. Oh, os pensamentos que te prendem sendo quebrados essa noite. Riquechombromos, livres para corresponder ao chamado do Espírito. Livres para corresponder aos comandos do Espírito. Livres. Obrigado, Senhor. Oh, você pode erguer suas mãos nessa noite e render graças pelo que Ele já começou a fazer. Obrigado por ousadia. Obrigado por intrepidez. Obrigado pelas suas manifestações. Obrigado pelo teu extraordinário. Oh, experiências extraordinárias com você. Experiências
que atestam que Cristo vive e reina para todo sempre. Obrigado, Senhor. Seja Jesus exaltado essa noite. Seja teu nome exaltado essa noite. Oh, toda honra, toda glória, todo domínio, toda majestade é sua, Senhor. Nós nos movemos através de você, por meio de você e em você. Oh, obrigado, Santo Espírito, porque você nos guia a toda a verdade, e a tua palavra é a verdade, e nós confiamos seguramente na tua palavra. Nós te rendemos graças, Senhor, pela obra do teu Espírito. Nós te rendemos graças, Pai, porque não precisamos de terceiros para ter um contato direto com o nosso Pai. Como é bom, Pai, te chamar de Pai, te chamar de Abba Pai e desfrutar de você. Nós te rendemos graças, em nome de Jesus. Nós poderíamos cantar mais uma vez, Santo, amém? Vamos continuar mais um pouquinho nessa atmosfera de adoração. Existe cura na adoração. Existe libertação na adoração. Existe resolução de problemas impossíveis na adoração. Digno de louvor, Então vamos, todos juntos, declare isso, Santo. Santo é o Senhor Deus, sim, digno de louvor. Ele é digno. Digno de louvor, tu és santo. Você pode dizer que Ele é santo? Adora a majestade do Senhor. Sim, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és. Obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças pela tua palavra. E obrigado por tudo aquilo que você já iniciou a fazer no nosso meio. Nós sabemos, Pai, que quando nos expomos à tua palavra, nós somos transformados, melhorados e impactados. E essa noite não será diferente. Seja Jesus exaltado para todo sempre. Quem crê diz amém. Aleluia. Pode sentar. Obrigado, equipe de música. Mas antes eu só queria deixar uma instrução do Senhor para a vida de vocês. Amém? Não tenham medo de fluir no Espírito. Não tenham medo de corresponder a chamados do Espírito. Porque a missão da música não é apenas tocar uma música. A missão da música é conduzir um período de louvor e adoração. E quando nós confiamos em instruções do Espírito, tudo fica mais fácil. Então não apenas confie na técnica, mas confie acima de tudo no Espírito Santo. Se preparem para músicas serem compartilhadas para vocês. Se preparem até mesmo para dar solos que naturalmente seriam impossíveis. Mas por que isso? Porque aquele solo, aquela nota vai alcançar pessoas, vai curar pessoas,
E é por isso que cada um de vocês precisam estar conectados, atentos e dispostos a seguir a direção do Espírito. Amém? Estamos juntos, amo vocês. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Amém, gente? Estou aqui. Você está bem? Sabe, irmãos, de fato, me veio ao coração mesmo, eu sei que é pelo Espírito. Tem muitas coisas que ainda nós, como verbo distrito, estamos olhando pelo vidro. Nós sabemos o que precisamos fazer. Nós sabemos as direções do Espírito, mas ainda continuamos olhando pelo vidro. E o que significa esse vidro? Você consegue ver o sobrenatural se movendo, mas não consegue acessar. E eu creio, queridos, eu creio porque eu creio que esse vidro foi quebrado. E o que seria esse vidro? A nossa mentalidade. Às vezes a gente sabe o que precisa acessar, mas por conta de tantos questionamentos, até mesmo por conta do cansaço, nós ficamos paralisados. Mas eu declaro, irmãos, que nós não vamos deixar desapercebido as manifestações do Espírito para essa igreja. Nós vamos provar de todas elas. Nós vamos ter experiências para contar. E não só para contar, mas experiências para vivenciar. Porque o teu cansaço, o meu cansaço, não vai ser maior do que a experiência que nós vamos desfrutar com o Espírito Santo. Sabe, irmãos, a minha opinião e a sua opinião não será maior do que as experiências que nós vamos ter com o Senhor. Amém? Você crê nisso? Aleluia. E que alegria, gente, esse momento, Intocáveis no Controle. Amém? Que o departamento de jovens se une aqui nesse ambiente, a igreja, para tomarmos, né, aqui a palavra, o louvor. Né? E é muito fundamental, é importante essa mistura, porque nós somos um. Nós somos um só povo, nós somos verbo distrito. Amém? Que alegria estarmos aqui nesse ambiente. E eu tenho certeza que a cada momento em que estamos juntos, né, experiências sobrenaturais vão acontecer, das mais variadas formas e maneiras. Amém? Sabe, gente, e esse momento da palavra, seja em qualquer culto, nós precisamos entender que é um momento não apenas de ouvir um sermão, porque ouvir um sermão ou ser ouvinte de um sermão, pouco vai ter aplicação prática na nossa vida. O momento da mensagem, o momento da palavra é um momento em que nós vamos aprender coisas para praticarmos. Amém? A Bíblia e o ministério do Espírito Santo, ele é justamente para ser vivenciado, não para ser apreciado. Nós precisamos viver o que está na palavra, não apenas ouvir, mas praticar. Amém? Nós que temos a palavra revelada, ou seja, a palavra que é inspirada pelo Espírito, que não se resume apenas à letra, nós temos, de fato, essa missão de viver a palavra, de praticar a palavra. Então, irmãos, essa noite o Senhor já inicia nos chamando para perto, para entendermos que o momento da mensagem é um momento de aplicação prática, de aplicação para a vida, e não apenas um momento para sermos ouvintes. E a própria palavra nos ensina, não sendo ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. Amém? E existem muitos aspectos, e existem muitas ferramentas que o Senhor trata
ao nosso coração. E hoje, o que o Senhor trouxe para nós aprendermos juntos está relacionado à sabedoria. Quantos desejam ser homens e mulheres sábios e sábias? Quantos desejam isso? Às vezes, gente, nós estamos fazendo orações que muitas das vezes é para consertar problemas. A gente só está se comunicando com o Senhor para resolver coisas, quando na verdade nós poderíamos se utilizar da sabedoria do alto para orar antes que o problema acontecesse. Quantos reconhecem que precisamos de ter sabedoria para lidar com as pessoas, para lidar com os nossos amigos, para lidar no nosso trabalho com as pessoas, para resolver questões, para lidar conosco aqui na igreja? A gente precisa sim de sabedoria para lidar uns com os outros. Nós precisamos de sabedoria para lidar com os nossos da nossa casa, com a nossa família. Sabe, gente, família é um laboratório. Por quê? Porque tudo que nós vivenciamos na nossa casa, tudo que nós vivenciamos no nosso lar, é a primeira vez. Todas as experiências, boas e ruins, a maioria delas, nós vamos vivenciar dentro de casa. As divergências de opiniões, as divergências de visões, até mesmo discussões. E sabe, queridos, as primeiras pessoas que podem nos decepcionar são as que estão mais perto da gente. As primeiras pessoas que nós podemos ter choques, que nós podemos esbarrar, porque está perto. Então nós precisamos de ter sabedoria para lidar com os nossos, da nossa casa. E aqui, gente, eu falo sobre uma sabedoria que não é um conhecimento humano. Não é você ser um intelectual, mas é você ter ações e reações, segundo o coração de Deus. Amém? E eu quero que você vá comigo em Lucas, capítulo 2. E nós vamos chegar a um bom lugar essa noite. Lucas, capítulo 2. Aleluia. Versículo 39. Diz assim: cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Preste bem atenção. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E eu queria dar esse enfoque sobre sabedoria. Essa sabedoria que Deus se refere aqui sobre Jesus, não é a sabedoria humana, não é a sabedoria de estudar muitas coisas, de ser um perito em muitos assuntos. Não é uma sabedoria adquirida por livros, por conhecimento, mas é uma capacidade sobrenatural. E eu já queria aqui quebrar um biscoito seu essa noite. Essa sabedoria, segundo Deus, pode estar até em pessoas que não conhecem muito, intelectualmente. Talvez, irmãos, a gente tenha contato com pessoas que são tão bem instruídas, que têm tantos cursos,
mestrados, doutorados, tantos e tantos diplomas. Mas essa pessoa ainda assim pode ser considerada tola, se ela não tiver a sabedoria do alto. E talvez, seu Zé, lá da zona rural, que nunca pegou num lápis, que não sabe nem escrever o seu próprio nome, pode ser considerado o homem mais sábio. Porque a sabedoria, segundo Deus, não é sobre a quantidade de livros que você lê, mas é aquilo que você recebe do alto. Então, o primeiro passo para ser sábio, segundo Deus, não é apenas confiar em estudos. E aqui, gente, eu não estou fazendo nenhum tipo de propaganda para que você não estude. Pelo contrário, se aperfeiçoe, faça cursos. Amém? Seja um bom profissional, seja um excelente profissional aonde você estiver. Mas Deus não te chamou apenas para ser um excelente profissional. Porque não adianta você ter tanto conhecimento natural e continuar tendo decisões erradas. Porque, gente, não vai ser a quantidade de conhecimento humano que temos que vai impedir que nós tomemos decisões erradas ou que nós agimos de forma errada. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro para você. Uma pessoa que é muito rica, ou uma pessoa que é tão inteligente, mas que é inacessível, mas que não tem um bom trato. Uma pessoa que é tão inteligente humanamente falando, mas que não se consegue relacionar com as outras pessoas, mas que não sabe lidar com situações de pressão e de confronto. Uma pessoa dessa, mesmo tão inteligente, ainda pode ser considerada como tola. Por quê? Porque não sabe lidar com uma situação que o confronta. E como é que nós lidamos com o confronto? Pela palavra. Como é que lidamos com situações de relação interpessoal? Pela palavra. Porque, amados, não é em livros de história que você vai aprender a amar as pessoas. Não é em uma faculdade que você vai aprender a amar o outro, a ter empatia com o outro, a se colocar no lugar do outro. Não é. Mas é em Cristo, é em Deus que nós temos essa capacidade sobrenatural. Amém, gente? E sabedoria, irmãos, é tão importante quanto fé, é tão importante quanto habilidades no Espírito, os dons do Espírito, mover do Espírito, ser uma pessoa sábia. A sabedoria é uma ferramenta, não menos ou mais, mas é tão quanto importante. Você pode ser uma pessoa da fé, você pode ser uma pessoa que tem comunhão com Deus, você pode ser uma pessoa que tem o seu devocional todos os dias, mas talvez eu e você, a gente ainda não esteja sendo sábio em alguns momentos, situações e em decisões. Então, pelo Espírito da fé, receba e creia nessa capacidade de ser um sábio. Amém, gente? E, queridos, eu creio mesmo que a sabedoria é uma ferramenta que Deus compartilha para a gente. É algo sobrenatural, não é algo que a gente vai desenvolver com a habilidade humana, mas é algo sobrenatural mesmo. E eu vou te contar aqui exemplos de pessoas que receberam essa sabedoria. A primeira delas, Jesus. Jesus precisou de sabedoria para lidar com as situações, com as provocações, com as tentações.
Deixa eu te perguntar algo. Se fosse eu e você naquele momento, que Satanás chega para Jesus e diz: transforma essas pedras em pães, qual seria a minha e a sua resposta? Essa é uma situação clássica que Cristo teve que ser sábio. E aí, pela capacidade de Deus sobre a vida de Jesus, ele responde: e isso eu te digo, nem só de pão viverá o homem. Olha só que resposta, gente. E aqui eu quero ler com você outra situação que Jesus foi confrontado, lá em João capítulo 8, versículo 5. Mulher adúltera. Aliás, vamos começar do versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus, aqui podemos dizer, pessoas intelectuais, de vasto conhecimento humano, trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Numa situação como essa, queridos, qual seria a nossa resposta? Aliás, humanamente falando, se eu e você fôssemos aqui cumpridores da lei, a resposta seria: apedreja. E essa resposta foi um confronto desses fariseus, desses escribas, a Jesus. Talvez eu e você não vamos ter pessoas que vão chamar ou uma outra pessoa que caiu em adultério e fazer uma pergunta como essa. Talvez essa situação literal nunca se apresente a mim e a você, mas com certeza perguntas para te confrontar e confrontar a sua fé vão aparecer. E eu te pergunto, o que nós vamos responder? Em que base nós vamos fundamentar a nossa resposta? Aí vamos voltar para cá. Isso diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Olha só que resposta, gente. Aí eu te pergunto, uma resposta como essa, a gente pode considerar uma resposta dessa natural? Não. Isso é uma capacidade sobrenatural. E eu declaro, irmãos, que quando você for colocado em situação de pressão, de questionamento, de confronto, eu declaro respostas sobrenaturais fluindo sobre você. Você não será envergonhado, você não será desdenhado, mas pelo contrário, a tua resposta vai silenciar e ensinar. Se prepare para respostas que silenciam e ensinam. Amém? Mas para isso, você precisa estar conectado com o Espírito. Você precisa desfrutar desta capacidade. Sabe, irmãos, talvez existem situações na sua vida, enquanto eu vou falando aqui, vai passando aquele flashback na sua mente. Caramba, eu não estou sabendo resolver isso.
Rapaz, eu estou sendo tolo, eu estou sendo burro nessa situação. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Sabe, irmãos, não é burrice sua, não é imprudência sua, é apenas a falta de uma capacidade sobrenatural. É apenas uma falta de sabedoria. Talvez alguma situação que você esteja enfrentando não seja falta de fé, seja falta de uma postura sábia, seja falta de sabedoria, mas você só vai conseguir acessar isso por meio do Espírito. E essa noite, gente, eu declaro, sabe, que nós vamos ser livres de armadilhas por um comportamento sábio. Nós vamos ser livres de situações, de prejuízos até mesmo. Talvez o seu principal desafio, que você não esteja encontrando uma resposta natural, seja na sua área financeira. Talvez você não está conseguindo administrar, ou eu não estou conseguindo administrar as minhas finanças pessoais. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe uma capacidade sobrenatural disponível para você administrar e evitar danos na sua vida. Uma pessoa sábia, querido, ela vai evitar danos a si, mas também vai evitar danos para o outro. A sabedoria traz empatia. A sabedoria se preocupa com o outro. A sabedoria, ela não é egoísta. Ela não busca apenas os seus próprios interesses. Ser uma pessoa sábia é ser uma pessoa que se blinda dos danos, mas também blinda outros de sofrer danos. E continuando aqui na Bíblia, eu tenho outros exemplos para trazer para você. Josué. E eu quero que você vá comigo em Deuteronômio. Deuteronômio 34. Essa passagem se refere ao momento em que Moisés vai transicionando, passando a responsabilidade para Josué conduzir o povo à terra prometida, a Canaã. Versículo 9 diz assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Diga comigo, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Preste bem atenção. Josué estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs sobre ele as mãos. Ou seja, houve uma transferência, como a gente já ouviu aqui no Verbo da Vida, uma transferência de unção, uma transferência de poder, de capacidade, ou seja, algo sobrenatural. Então isso aqui me faz crer sim, que sabedoria é uma capacidade sobrenatural do alto. Moisés impôs as mãos sobre Josué e transferiu essa missão, mas não só a missão. Moisés passou a Josué não só a missão, mas a ferramenta para executar a missão. E qual era essa ferramenta? A sabedoria. Imagina só, queridos, conduzir um povo em que o outro passou 40 anos para conduzir. Precisa ou não de muita sabedoria? Lidar com pessoas, conversar com pessoas. E aqui eu quero direcionar para você, aqui na igreja, que lidera algum departamento, para os pastores, diretor. É complexo, não é? Liderar pessoas, pastorear pessoas, entender as pessoas, dar uma instrução e às vezes ver que essa instrução não foi seguida. E aí, amados, a sabedoria não está apenas relacionada a dar a instrução, mas também ao teu comportamento, quando ver essa instrução sendo dada e não ser cumprida.
Ser sábio, irmãos, não é apenas dar os melhores conselhos, mas estar pronto para não se frustrar quando aquele conselho não for seguido. Não sei porque eu estou dizendo isso. A sabedoria, ela é de mão dupla. Porque não adianta eu e você dar o melhor conselho do mundo a uma pessoa e quando vê que ela não seguiu, a gente murmurar. É mesmo de jogar um balde de água gelada no nosso coração. Fechando parênteses. Então, gente, Josué, nesse momento, ele recebe essa missão e a ferramenta para conduzir essa missão, que é a sabedoria. E preste bem atenção qual foi a reação do povo de Israel. Eles lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara. Ou seja, uma pessoa sábia, ela vai ser referência aonde chegar. Eu não sei se você já percebeu, claro, no mundo natural, corporativo, nas empresas, uma pessoa que é desajeitada, uma pessoa que não tem controle do que fala, uma pessoa que popularmente nós podemos chamar de destrambelhada, ela não tem o quê? Credibilidade. As pessoas não confiam nela. Por quê? Porque fala o que pensa, não tem filtro. É uma pessoa que não tem o controle das suas emoções, se deixa se envolver nos seus comentários. Uma pessoa que não guarda a sua língua, fala na hora errada, no momento errado, sempre. Uma pessoa dessa tem credibilidade, gente, no mundo corporativo? Não. Jamais. Então, irmãos, a sabedoria, ela vai fazer com que eu e você sejamos pessoas respeitadas, consideradas e influenciadoras aonde estivermos. E Deus espera que os seus filhos sejam influenciadores lá fora, sejam referências lá fora. Deus espera, meu irmão e minha irmã, que com a profissão que você exerce lá fora, eu digo aqui da igreja, dessas 4 paredes, você seja exemplo, você seja seguido, você seja um padrão. E o que vai fazer com que você seja esse padrão? A sabedoria, essa capacidade sobrenatural. Claro, você vai estudar, você vai se dedicar, mas muitas das vezes, sempre, você vai precisar dessa capacidade sobrenatural. Você vai saber lidar com as pessoas que não conhecem a Cristo, ao ponto delas se sentirem confortáveis em chegar para você, contar os seus problemas e te dar a oportunidade de levar a palavra a elas. Ser uma pessoa sábia, vai fazer com que outras pessoas sejam alcançadas. A sua sabedoria vai resgatar pessoas. A sua sabedoria vai tirar pessoas de um precipício. Mas para isso, eu e você precisamos confiar nessa unção. Nós precisamos confiar e acessar essa capacidade. E como é que eu acesso essa capacidade? Por meio do Espírito. Eu e você que já nascemos de novo, que já temos o nosso espírito recriado, nós temos essa capacidade sobrenatural de sermos homens e mulheres sábios. Aleluia. Glória a Deus. Dar continuidade. E, queridos, confirmando que sabedoria é para o nosso tempo, é para essa dispensação do Espírito, eu quero que você vá comigo em Efésios, capítulo 1.
Efésios 1. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, mais uma vez, e de revelação no pleno conhecimento dele. Preste bem atenção. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda, ou seja, Ele nos deu espírito de sabedoria e revelação. Mas eu quero que você foque aqui em sabedoria. Ou seja, mais uma vez, a Bíblia não fala de sabedoria humana nesse versículo. A Bíblia fala de uma capacidade sobrenatural, que pode ser acessada. Lá em Provérbios capítulo 8 e 11 diz que a sabedoria é tão valiosa mais que o rubi. Ou seja, a sabedoria é algo que é valioso, é algo que é precioso e que está disponível para mim e para você, queridos. E para a gente ir se caminhando para o final, eu queria deixar esse exemplo também bíblico, de homens da Bíblia. Salomão. Não poderia falar de sabedoria e não citar Salomão. Lá em 1 Reis, vá comigo, 1 Reis capítulo 3. Primeira Reis 3:3, mas deixa aberto. Resumindo esse versículo, esses versículos que nós vamos ler, Salomão teve um encontro com Deus. Imagina só, Deus aparece para Salomão e pergunta o que ele queria. Eu pergunto, quantos de nós desejaríamos ver a presença do próprio Deus em forma humana, perguntando: e aí, o que é que você quer que eu te faça? Às vezes a gente deseja tanto esses sinais, sabe, irmãos? Eu creio sim, nesses sinais de Jesus, você ver o próprio Jesus, ver coisas extraordinárias. Mas deixa eu te dizer algo, queridos. Coisas extraordinárias, experiências extraordinárias, Deus só compartilha para pessoas. Deus não vai compartilhar para pessoas experiências extraordinárias que o encara como ordinário. Vou repetir para que você e eu possamos refletir nisso. Deus não vai compartilhar experiências extraordinárias se nós o encaramos, se nós o tratamos como algo ordinário, como algo comum, como algo corriqueiro. Experiências e sinais, essas manifestações sobrenaturais, elas vão precisar que eu e você possamos mergulhar nisso. Não é apenas num devocional de 5 minutos ou de 10 minutos, forçado às vezes, que essas coisas vão acontecer. Mas se nós perseverarmos, e entenda bem onde eu quero chegar, se nós perseverarmos e decidirmos ir mais profundo, com certeza, essas experiências sobrenaturais vão acontecer para você, vão acontecer comigo. Mas para isso, eu preciso cultivar, eu preciso de fato regar o jardim, eu preciso cuidar desse jardim, que é o meu devocional, que é a minha devoção, que é a minha rendição ao Senhor. E como é que se cultiva um jardim? Regando todos os dias, aparando todos os dias, podando todos os dias. É algo contínuo.
até que as flores comecem a desabrochar, os frutos comecem a nascer. Amém, gente? Deus está trazendo essas instruções para a gente, queridos. Porque primeiro, Ele nos ama e quer nos livrar de situações. Mas segundo, porque Ele deseja uma relação mais íntima e profunda comigo e com você. Então vamos para 1 Reis, capítulo 3, versículo 3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhes Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência ou de grande generosidade, de grande bênção, usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande bênção, essa grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste povo tão grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Olha só, gente, numa grande oportunidade como essa, Salomão poderia ter feito vários e inúmeros pedidos ao Senhor. Aumente mais o meu povo, mais riquezas, mais castelos, mais poderio militar. Mas Salomão pediu o que melhor que ele poderia pedir: sabedoria. E por conta desse pedido de Salomão, o Senhor se agradou. Por quê? Pela motivação do seu coração. Primeiro, você e eu percebemos nessa leitura que Salomão reconhece até mesmo a sua incapacidade humana. Então, em outras palavras, Salomão estava dizendo: Senhor, humanamente falando, eu não tenho capacidade de suceder o meu pai. Então, dai-me a tua sabedoria, dai-me a tua inteligência, para que eu possa desempenhar esse trabalho. E por esse fato, desse coração humilde, desse coração acertado nesse momento, Deus, além de conceder sabedoria a Salomão, ainda deu o que ele não pediu. Então, deixa eu te dizer algo, queridos. Deus, Ele é especialista em te dar até mesmo coisas que você não pediu em oração, apenas pelo fato de um coração acertado, apenas pelo fato de você pedir o que é certo. Então esteja pronto para receber além do que você pediu, por conta do seu coração alinhado, por conta de um posicionamento de sabedoria. E claro, a gente não vai ter tempo para desenvolver, mas Salomão foi reconhecido por ser um dos mais sábios. Quantas e quantas composições que Salomão fez, quantos e quantos conhecimentos sobre aves, sobre árvores que Salomão teve. E olha só, queridos, não foi conhecimento adquirido. Salomão não estudou naquela época. Foi um conhecimento produzido.
produzido através dele. Por quem? Por ele mesmo? Não, mas pelo Senhor. Quantos estão prontos e desejosos para ter um conhecimento produzido? Amém, gente? Você quer isso? E o que seria isso? Você acabar desenvolvendo habilidades que nenhum professor te ensinou. Eu acho que eu e você já ouvimos aqui testemunhos de pessoas que tocaram no instrumento sem ter nenhum professor. E essas pessoas são chamadas de autodidatas, né? Ou superdotadas. Mas creia que essa capacidade de aprender coisas que ninguém te ensinou, vai ser o Espírito Santo te ensinando. E para que isso? Para você se vangloriar? Não, porque pessoas vão ser alcançadas com o teu dom, com a tua habilidade, com o teu talento. Nada do que o Senhor confia nas minhas mãos e nas suas mãos é para si mesmo, mas é para o corpo. Sabe, eu creio em músicos, em jovens, adolescentes, até mesmo pessoas de avançada idade, desenvolvendo habilidades, talentos, que nenhum professor te ensinou. Sabe, irmãos, chegando recursos nas suas mãos, e você não sabe nem fazer uma conta de multiplicação e divisão, mas você sendo reconhecido como um dos melhores administradores. Como? Pelo Senhor, uma sabedoria, uma capacidade de assistenciando. Sabe, você se tornando um empresário de sucesso. Ah, mas eu não tenho nem a 4ª série. O Senhor não está preocupado com as séries que você fez na escola, mas o Senhor está preocupado com o teu coração acertado. Sabe, eu declaro promoções acontecendo aqui. E eu não estou falando isso que é clichê de ministro, não, gente. Eu estou falando pelo Espírito. Porque não é uma pregação clichê, mas é querendo te dizer que existe uma sabedoria do alto que vai fazer com que você faça as coisas que humanamente você não consegue fazer. E por isso você vai ser recompensado e promovido. Por quê? Porque a sabedoria, a assistência do Espírito chegou para você. Chegou para você, sabe? Eu declaro pessoas chegando para se aconselhar a você, e você dando a resposta certa. Você percebendo, sabe, queridos, quando você for orar, e se você percebe, lá em Tiago capítulo 1, versículo 5, ele fala sobre orar pedindo sabedoria. E não é uma oração que a gente faz uma vez e pronto, Senhor, me dá sabedoria. Não. Eu creio que essa oração, pedindo sabedoria, tem que ser algo diário. Quando você se acordar, Senhor, me dê sabedoria para lidar com as situações que vão aparecer nesse dia. Espírito Santo, o que é que você quer que eu trate de assuntos nesse dia? Espírito Santo, é o momento de eu falar com fulano hoje ou não? Sabe, talvez você provando de experiências de desmarcar conversas com pessoas. Ah, você ia conversar com fulano hoje, mas não vai conversar porque ainda tem coisas em você que você precisa ajustar, que o seu espírito, que a sua alma precisa se acalmar, para você não falar nem a quem e nem além. Sabe, o espírito de sabedoria te capacitando para falar as palavras certas, no tempo certo e no momento certo. Sabe, te poupando de discussões desnecessárias, te poupando de confusões desnecessárias. O único incêndio que Deus quer que eu e você façamos é nas obras do inimigo. Mas, no geral, Deus quer que eu e você sejamos pacificadores. Pacificadores. E eu declaro uma capacidade para apaziguar os ânimos.
para resolver situações. As pessoas dizendo: rapaz, essa confusão aqui, esse fla-flu que está acontecendo aqui, chama pastor Rodrigo que ele vai resolver. Sabe? Chama Ramon, rapaz, Ramon é um cara sábio. Chama ele aqui que ele vai saber resolver essa situação. Chama Lucas que ele vai saber resolver essa situação. E não é pela capacidade humana deles, mas é pela capacidade do Espírito em operação na vida deles, na sua vida. Está disponível para você, querido. Quero que você fique de pé. Queria chamar o pessoal da música. Aleluia. Eu vou fazer a mesma pergunta do início: quantos querem ser reconhecidos como homens sábios e mulheres sábias? Aleluia. Está disponível. E para fechar, fechando, pessoas sábias não agem em momentos de irritação. E pessoas sábias não falam além do que se deve. Então, queridos, no momento em que você estiver irritado, e vai ter momentos que eu e você possamos estar irritados. Nós somos santos, mas lembra bem, o nosso espírito foi salvo, a nossa alma está em processo de salvação, o nosso corpo vai ser salvo quando ele voltar. Estamos em um processo de aperfeiçoamento, e vai ter momentos que você pode estar irritado. Mas, mesmo irritado, você ainda pode continuar sendo sábio, se calando, se silenciando. Sabe, queridos, se em algum momento você acordar triste, cabisbaixo, a atitude de uma pessoa sábia, quando estiver nessa situação triste ou cabisbaixa, não é tomar decisões. Porque pessoas podem tomar decisões tristes, cabisbaixas, e provavelmente pode se arrepender dessas decisões. Mas uma dica de sabedoria: a frustração pode chegar para mim e para você. Mas João, eu nasci de novo, pode acontecer frustrações? Podem. Porque o nascer de novo não está relacionado a não ter mais frustrações, mas como vamos nos comportar diante dessas frustrações. Porque o que é uma frustração? Uma expectativa sua e minha que não é atendida. Nós colocamos expectativas em algo que não acontece da forma, do jeito ou no tempo que a gente queria. E aí a gente quer se frustrar. A nossa alma quer se frustrar. Mas aí eu e você vamos ter duas soluções, duas alternativas. Ou a gente se rende à frustração, ou a gente transforma a frustração em superação. Então essa noite eu percebo no meu espírito, em pessoas de fato e de verdade, transformando frustrações em superações. No lugar de vergonha, a dupla honra. Pessoas que não vão se conformar com expectativas não atendidas, mas que vão ser bem resolvidas e sábias, rapidamente, para não se conformar nesse estado de frustração. Rápidas em dar respostas ao Espírito. E eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, e nós vamos fazer essa oração, pedindo mais sabedoria, pedindo discernimento, confiando no Senhor. Oh Pai, estamos aqui como teu povo, como teus filhos, e mediante as instruções da tua palavra, Pai, nós pedimos sabedoria do alto, para lidar com as nossas emoções. Pedimos sabedoria do alto, para lidar com os trabalhos profissionais da nossa vida. Pedimos sabedoria do alto, para lidar com a nossa família.
Pedimos sabedoria do alto, agir como você agiria com os nossos amigos, com os nossos irmãos em Cristo. Ó Espírito Santo, nós confiamos, Pai, nas tuas direções para responder no tempo certo, na hora certa e no momento certo. Ó Espírito Santo, nós confiamos, Jesus, em habilidades sobrenaturais, em habilidades, Senhor, que humanamente seria impossível de fazermos, mas por conta da capacidade do Teu Espírito fluindo em nós vão acontecer. Eu declaro músicos sendo despertados em sabedoria técnica para desenvolver talentos e habilidades. Eu declaro, Senhor Jesus, empresários, empreendedores tendo sucesso, Senhor, nos seus ramos de atuação, não apenas por um conhecimento humano, mas pela sabedoria. Eu declaro sabedoria para lidar com conflitos sendo resolvidos mediante conselhos do Teu Espírito. Eu declaro, Senhor Jesus, sabedoria para falar na hora certa. Nem falar a quem, menos ou mais do que precisa ser falado, mas ser tão assertivo em suas palavras. Eu declaro os meus irmãos sendo assertivos no que fala, sendo referências aonde chegarem, sendo, ó Deus, promovedores da paz. Da paz. Obrigado, Jesus, nós te rendemos graças. Eis aqui um povo sábio, eis aqui homens sábios, eis aqui mulheres sábias. O tempo de tolice ficou para trás, o tempo de dar com a cara na parede ficou para trás, porque a sabedoria do alto chegou, em nome de Jesus. Você recebe isso, meu querido? Você recebe? Aleluia. Vamos adorar um pouco ao Senhor, reconhecendo que tudo vem dEle, que tudo é por Ele e para Ele. Eu nada sou sem Ti. Você pode cantar isso, que você é nada sem Ele. Perdido estou sem Ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. Esse é o meu pão. A vontade dEle. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem Ti. Eu nada sou.
onde flui o amor, pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Obrigado, Senhor. Nós te exaltamos e te agradecemos por tudo que você compartilhou, ou por tal forma que você nos amou, nos instruiu, nos chamou para perto e nos motivou, Pai, para vivermos uma vida segundo a tua vontade, sábios segundo você. Muito obrigado, Pai. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Pode se assentar, meu irmão, mas continua conectado. Aleluia. Nesse momento eu queria fazer 3 convites. O primeiro deles é para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não provou dessa capacidade sobrenatural. Porque você só terá acesso a essa capacidade sobrenatural, essa sabedoria do alto, com o Espírito Santo passando a morar dentro de você, passando a habitar dentro de você. O teu espírito interior vai poder se comunicar com o Espírito Santo, e você vai perceber as situações, vai se antecipar às situações, e você vai começar a desfrutar de experiências incríveis no seu cotidiano, no seu dia a dia. Entregar a sua vida a Jesus é confiar os seus dias, a sua vida a Ele. E eu creio, irmãos, que é bem melhor nós confiarmos a nossa vida, os nossos dias nele, do que confiarmos em si próprio. Ser nascido de novo é ter uma garantia, é ter um seguro de vida, que é muito melhor do que qualquer seguro que qualquer seguradora pode te oferecer. É um seguro de vida que cobre tudo, inclusive a vida eterna. E deixa eu te dar uma boa notícia: esse seguro de vida ele já foi pago, você não precisa pagar nada. E ele foi pago com um alto preço, um preço de sangue. Olha só que coisa boa, um seguro que garante a vida eterna gratuitamente. Existe alguém que quer adquirir esse seguro essa noite aqui? Existe alguém que quer entregar a Jesus a sua vida, os seus dias, e viver segundo Ele? Ou por algum motivo, que não importa qual, esse seguro acabou sendo cancelado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Chegou o momento de renovar esse seguro. Chegou o momento de ter acesso de volta a todos os benefícios da cruz. Ele morreu por você. Ele deu a sua vida por você. Ele deu a vida dele, de Cristo Jesus, para preservar a sua vida. E viver sem essa preservação é colocar em risco a sua vida. Então, se reconciliar com Deus é trazer segurança para a sua vida, é se livrar de riscos
Existe alguém nessa condição que deseja se reconciliar com o Senhor essa noite? Que um dia já fez essa aliança com Cristo, mas que por algum motivo acabou se distanciando. Essa é a noite, esse é o momento de você se reconciliar, meu irmão. Não deixa para fazer outro dia o que a janela da oportunidade se abriu hoje. Jesus não vai te julgar. A igreja não vai te julgar, pelo contrário. Ele te amou e nós vamos te amar. Nós queremos te abraçar essa noite. E nós queremos vibrar com você essa noite. Sabe, se reconciliar com Cristo é livramento. Voltar para os caminhos do Senhor é livramento. É te livrando de um dano maior, de um dano irreversível, que talvez até mesmo não te dê mais a oportunidade deste convite. Oh, requelere vesturi amboro de coxim, brama mamama sente caste de oh, rocom brama mas de breste. Eu não sei se você está aqui, não sei se você está em casa, mas saiba que esse convite vai te livrar de um dano maior. Não postergue isso. Não protele isso. Não perca mais tempo do que você já perdeu. Brahmanaste vrostikis. Trinta segundos a 1 minuto aqui na frente, diante das pessoas. Esse pequeno constrangimento público é bem melhor do que perder a chance de voltar para Ele para sempre. A mensagem está dada, o recado está dado. Ele te ama imensamente, que está esticando mais um tempo para te dar essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Se no final você não quis fazer nesse momento, mas não deixa de atender a esse chamamento do Senhor, não meu, não de uma placa de igreja, mas do Senhor, para ser reinserido à família. Não deixa de fazer isso ainda hoje.
Existe alguém que já nasceu de novo, mas que ainda não é batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, que é uma ferramenta que também vai te tornar sábio. Porque quando você estiver falando em outras línguas, é o seu Espírito de Deus. Momento. E nesse momento, o Espírito Santo vai compartilhar instruções com você. Através de oração em outras línguas, Deus vai te dar respostas para situações e problemas. Todos cheios? Todos cheios? Amém. Existe alguém com alguma dor, alguma enfermidade e deseja oração para cura? Nós cremos em cura. Todos curados, todos sarados? Aleluia. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção. Amém. É sempre bom estarmos juntos. E eu estou diante de homens sábios e mulheres sábias. Amém. E eu tenho certeza, queridos, que as ferramentas que o Senhor compartilhou conosco essa noite vai mudar o destino e as situações da tua vida. E vão ter aplicações práticas nas nossas vidas. Amém? Amém? Aleluia. Amo vocês. Obrigado. Pode vir, Gabi.